As taxas de alguns títulos do Tesouro Direto bateram recorde essa semana, muito disso motivado pelas frequentes críticas do atual governo quanto às atitudes do Banco Central em manterem os juros no atual patamar. Se você não sabe, o Banco Central atualmente é independente, podendo de livre e espontânea vontade mexer na taxa de juros, a taxa Selic, a fim de manter a inflação sob controle. Hoje, por exemplo, nós temos uma taxa Selic em 13,75% e uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 5,77%. E as críticas do atual governo são em torno dessa diferença entre a taxa Selic e a inflação. E como educador financeiro, meu papel não é apontar dedos e dizer quem está certo ou errado, mas sim te mostrar aspectos econômicos e como eles podem influenciar na sua vida financeira e como você poderia, inclusive, se beneficiar desses cenários. Afinal, existem muitas oportunidades que são criadas em momentos de juros mais altos. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. E indo direto ao ponto, mostrando aqui para você na tela aqui do meu computador o Tesouro Direto, né? Eu estou no site do Tesouro Direto, é o site oficial, e eu entrei aqui na parte de histórico de preços e taxas, no Tesouro IPCA mais 2045, e como você pode ver aqui no filtro de todos os anos, desde a criação desse título em 2017, nós tivemos algumas taxas bem elevadas ali no período de 2018, né? Tinha muita incerteza em torno da eleição. Logo depois as taxas caíram bastante, ficaram em um patamar mais aceitável, próximo dos 4%, chegou até mesmo em 3%, que é um patamar de taxas muito baixo, só que elas começaram a subir novamente em 2021, 2022 e agora em 2023 bateram um novo recorde. E a gente só tem o histórico até 2017 porque esse título em específico ele iniciou em 2017, né? Outros títulos têm prazos maiores. E o ponto aqui é o seguinte, né? Existe uma grande oportunidade em um momento de juros mais altos, porque quando os juros sobem, normalmente é quando existem maiores incertezas com relação à economia. E essas maiores incertezas criam maiores oportunidades, que é a oportunidade de marcação a mercado, que é basicamente uma operação que se beneficia de um cenário de economia ficando melhor. Então, quanto pior a economia está, teoricamente, é o melhor momento para você realizar uma operação de marcação a mercado. E aí, quando a economia melhora, você tende a se beneficiar com um ganho de marcação a mercado. Marco, mas eu não conheço a marcação a mercado. Basicamente, o que é a marcação a mercado? É a oscilação nessas taxas. Se a gente clica em preço, você consegue ver que o preço do título, ele muda todos os dias, né? Ele veio mudando ao longo do tempo. A relação de preço e taxa é a seguinte: no vencimento do título, ele tem um valor prometido, né? Nesse caso, do IPCA, é de R$1.000 mais a inflação do período. Então, você tem o título que no vencimento vai pagar R$1.000 mais a correção da inflação. Se esse título está sendo negociado a um preço X e tem uma taxa submetida a ele, uma taxa Y, se essa taxa, por exemplo, subir, como aconteceu agora, naturalmente, para no vencimento dar o mesmo valor prometido, o preço precisa ser menor. Então, uma taxa maior significa um preço menor e uma taxa menor significa um preço maior. Isso cria para você que investiu a uma taxa maior uma oportunidade de, quando as taxas caírem e os seus títulos estiverem sendo negociados a um preço maior, vender com um ágio, com um lucro. Isso seria uma operação lucrativa de marcação a mercado. Então, quando você tem as taxas subindo, você tem os preços caindo. E numa eventualidade das taxas caírem, como foi aqui nesse período de 2018, 2019 até 2020, você teve o preço subindo. Então, quem realizou operações de marcação a mercado nesse período viu ganhos muito interessantes, inclusive, como eu vou simular daqui a pouco. E olhando, por exemplo, outros títulos, como o Tesouro IPCA mais 2035, nele a gente tem um histórico um pouco maior, porque ele teve início antes, lá em 2010, a gente consegue ver o histórico, né, de como foi as taxas do Tesouro IPCA 2035. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, as maiores taxas que nós tivemos foi ali no período de 2015 para 2016, foi um período de grande instabilidade, a taxa chegou a quase 8%. E quando as taxas do Tesouro Direto sobem muito, naturalmente você tem taxas de outras instituições também subindo muito, porque o Tesouro Direto é a categoria de investimentos mais segura que existe, né? São títulos de dívida assegurados pelo Tesouro Nacional. Na hipótese mais remota possível de uma crise e todas as instituições quebrarem, o governo seria o último a quebrar. E até na questão de um governo dar um possível calote, não faz tanto sentido ele dar um calote em uma dívida emitida em sua própria moeda,
queda, porque ele pode apertar um botão, imprimir dinheiro e pagar para todo mundo. Então esse título é o mais seguro que existe. Então quando você tem os títulos em geral do Tesouro Direto pagando taxas maiores, você tende a ter CDBs, LCIs, LCAs, que são títulos de renda fixa emitidos por bancos, pagando taxas ainda maiores. E nesse período de 2015 para 2016, você teve pré-fixados de 17%, 18% ao ano, que eram taxas muito interessantes, muito atrativas. Então, o momento de juros altos cria uma grande oportunidade em vários cenários. E no cenário de marcação a mercado, é quase que um ganho certo. Nesse caso aqui, hoje nós temos uma taxa batendo recordes. Uma taxa que nós não víamos nos últimos 8 anos, desde 2016. Outro título aqui que eu peguei como exemplo é o Tesouro Pré-fixado 2026, Por ser um prazo mais curto, o efeito de marcação a mercado é menor, porque por mais que a taxa desse título subiu, ele é um título que está sendo negociado há menos tempo, desde 2020 aí. Se você olha aqui no preço, ele teve o mesmo efeito, A taxa subiu, o preço caiu. Só que o preço caiu quase nada, praticamente está no 0 a 0 desde o início. E por que isso aconteceu? Simplesmente porque por ser um prazo curto e no vencimento ele ter que entregar o prometido, como o vencimento está mais perto, a oscilação de marcação a mercado é menor do que se fosse, por exemplo, o Tesouro IPCA+ 2045, que tem uma variação de marcação a mercado muito maior. E se a gente olha, por exemplo, de forma geral, os preços e taxas desses títulos, você consegue ver aqui que os pré-fixados estão pagando em média acima de 13%, já chegaram a bater um patamar até maior. Tesouro Selic aqui, por ter uma taxa pré-fixada muito pequenininha, ele não tem variação de marcação a mercado significativa, ao ponto de que seria ideal para uma reserva de emergência, um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento ali, não faz diferença resgatar em um dia ou no outro dia, isso não vai fazer você perder dinheiro por conta da marcação a mercado. Tem o Tesouro IPCA, IPCA+ 2029, 6,19%, IPCA+ 2035, 6,48% de taxa e 2045, 6,57% de taxa. Essa diferença é justamente porque com um prazo maior, naturalmente é esperado que você tenha um retorno maior. Então, naturalmente, o prazo maior vai te dar um retorno maior. E até mesmo no quesito de marcação a mercado, a oscilação é muito maior, simplesmente porque, como o prazo está muito distante, o preço varia muito conforme a variação da própria taxa do título. Se a gente olha aqui o Boletim Focus, que é um relatório liberado pelo Banco Central toda segunda-feira, por volta das 8, 8h30 da manhã, você vê que para 2023, há 4 semanas atrás, era esperado um IPCA acumulado no ano de 5,78%, ele veio subindo, está hoje em 5,90%, é esperado uma taxa Selic maior do que era, por exemplo, há um mês atrás. Inclusive, há vários meses atrás era esperado, no final do ano passado, uma taxa Selic fechando esse ano na casa de 11 a 11,25%. Hoje já é quase 13%. Muito disso por conta da retomada de alguns impostos que provavelmente farão com que a inflação seja maior no final das contas. Como foi em fevereiro, A gente teve um IPCA 15, uma prévia para o mês de fevereiro de 0,76%. Em janeiro tinha sido de 0,53% de IPCA, já acima das expectativas, em fevereiro foi ainda maior. E o IPCA 15 é simplesmente uma prévia de inflação, a inflação oficial do mês de fevereiro provavelmente vai sair no dia 8 ou 9 de março, e geralmente é por volta dessa data, do dia 7, 8 ou 9, que sai o resultado oficial da inflação do mês anterior, mas provavelmente fica próximo dessa média. E com a volta desses impostos nos combustíveis, gás, energia e impostos que o próprio ministro da Economia está colocando em várias áreas da economia, provavelmente farão com que a inflação seja maior no final das contas. Porque o imposto, por mais que ele vá pro empresário, como a formação de preço de qualquer produto ou serviço tem o imposto como uma variável dentro dessa formação de preço, esse imposto tende a ser repassado para o consumidor final. Talvez não de forma integral, porque o empresário ele aceita receber menos para ganhar mais mercado, para ganhar mais dos outros competidores. E isso se existir competição nesse mercado, Se não existir, não tem incentivo para ele abaixar o preço e tentar ganhar mercado. Se for em um monopólio, por exemplo, como é o de gasolina, não faz sentido ter uma briga de preço cada vez mais baixos. Então a competição incentiva o preço mais baixo. Motivo esse de nós termos hoje Uber, iFood e diversos outros aplicativos acessível pra gente a um preço muito em conta, simplesmente porque tem investidores de risco botando dinheiro no negócio que ainda nem dá lucro. Então a competição incentiva o preço cada vez mais baixo. Por isso que eu particularmente defendo um livre mercado em um estado cada vez menor. Mas esse é assunto para um
um outro vídeo. E olhando aqui agora a curva de juros do IPCA, o que é a curva de juros? É a expectativa de inflação para frente, basicamente seria isso. Nessa curva do IPCA, a gente consegue ver que a expectativa é que nos próximos 3 para 4 meses a inflação suba um pouco, depois ela caia, justamente porque a taxa de juros está em um patamar elevado, isso tende a frear a inflação, porque juros mais altos incentiva guardar dinheiro, isso não só para as pessoas, mas como empresas também. Porém, juros mais altos têm várias consequências negativas, então é natural que em um cenário onde o Banco Central acredite que a inflação já se encontra em um patamar controlado, ele abaixe os juros. Justamente por isso, é esperado que posteriormente a inflação suba novamente nos próximos anos. E tem também a curva de inflação implícita. O que é inflação implícita, né? Imagina o seguinte, você tem no Tesouro Direto vários títulos, tem lá um pré-fixado e tem um título IPCA. Vamos supor que o pré-fixado prometa um pagamento de uma taxa de 14% e o Tesouro IPCA prometa uma taxa de IPCA mais 7%. Se esses títulos têm o mesmo emissor, ou seja, quem emite é a mesma pessoa, a mesma instituição, e digamos que eles são para o mesmo prazo nesse exemplo, você tende a ter esses dois títulos prometendo a mesma coisa, pagando de formas diferentes, mas prometendo o mesmo valor no final das contas. Então 14% em pré-fixado seria igual IPCA mais 7%. Então a inflação implícita seria a diferença entre 14% no pré-fixado e os 7% de taxa pré-fixada. A diferença seria de 7%. Então, no curto prazo, é esperado que a inflação implícita caia e depois ela suba novamente. Para você entender mais ou menos como seria feito isso, eu vou fazer uma conta aqui na minha calculadora, pegando aqui as taxas do Tesouro Direto atuais. O Tesouro Pré-fixado 2029 está prometendo aqui 13,59. Se eu subtraio isso pela taxa pré-fixada do Tesouro IPCA mais 2029 de 6,19, a gente tem um resultado de 7,4. 7,4 seria a expectativa, nesse caso, da curva de juros da inflação implícita, que coincidentemente é o mesmo valor que está aqui, 7,4. Então, basicamente, a inflação implícita é essa diferença. Esse seria o que nós chamamos de princípio da não arbitragem. Não é possível você, arbitrando de forma sem risco, ter um ganho entre esses títulos, simplesmente porque no final das contas a expectativa é que ambos paguem a mesma coisa. E tanto a curva do IPCA quanto a curva de inflação implícita, elas variam todos os dias, justamente porque todas as taxas do Tesouro Direto variam todos os dias. E agora eu vou fazer uma simulação para você ver quanto você poderia ganhar com a marcação a mercado. Eu já te adianto que é uma rentabilidade que talvez você não encontre nem mesmo em renda variável nesse período, talvez nem em ações, a não ser que você escolha ótimas ações que se valorizem muito em um período muito curto. Então eu já vou preencher aqui. Pronto. Agora eu tenho aqui o Tesouro IPCA mais 2045, data do investimento hoje, valor investido de R$10 mil, mas aqui não faz diferença, né? O valor não importa. O que importa aqui é a porcentagem, né? A rentabilidade em percentual que você vai ter. Taxa de rentabilidade do investimento, aí nesse caso eu considerei aqui 6,57, que é o patamar atual, mas poderia ser um diferente, depende da taxa que estará no dia. Então a gente tem aqui taxa de administração do banco ou corretora. A maioria das corretoras ou bancos que você investe hoje em Tesouro Direto não cobram taxa nenhuma. Se cobrar, por exemplo, escolha um outro banco ou corretora, porque não faz sentido você investir com algum custo em Tesouro Direto ou em qualquer investimento em renda fixa. A taxa de inflação, essa daqui é uma expectativa. Eu coloquei de 6%, né, mas poderia ser mais ou menos, porque 6% é próximo da inflação média que nós tivemos desde o ano de 2000 até hoje. Então, nesse caso, eu considerei 6%. Data do resgate antecipado, eu considerei para daqui a um ano em uma taxa de 4,80%. Seria mais ou menos a taxa cair para o patamar que ele costuma ficar, de certa forma, né? Eu coloquei o prazo de um ano, mas pode ser que demore mais tempo para isso acontecer, ou pode ser até mais rápido, né? Tudo depende da percepção de risco dos investidores. E nesse caso, clicando em calcular, a gente tem aqui embaixo o resultado. Como você pode ver, eu teria de rendimento bruto 61,38%, e de rendimento líquido, já abatendo o imposto de renda, né, no momento do resgate, seria mais de 50% de rendimento. Então veja que interessante, né? Um investimento muito seguro, afinal, no pior cenário, você leva o título até o vencimento ou leva por mais tempo. É um investimento sem risco, porque está assegurado pelo Tesouro Nacional. O risco que teria nesse caso é você precisar do dinheiro antes, e aí você resgatar em um momento onde as taxas subiram, e aí o efeito de marcação a mercado acontece da forma oposta.
aposta, você poderia inclusive ter uma rentabilidade negativa, perder dinheiro. Então sempre a recomendação é que se você for fazer marcação a mercado, for investir no título do Tesouro Direto para fazer marcação a mercado, para vender futuramente em uma taxa menor, que você faça aportes fracionados aos poucos, para você adquirir uma posição média nesse título. Afinal, você não sabe quando vai acontecer as maiores taxas nesses títulos. E com esse vídeo eu espero ter esclarecido para você muitas das dúvidas que você possa ter a respeito de marcação a mercado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.